Nós vamos conversar agora com o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço, doutor. Boa tarde, Cristina, e a todos e a todas. Bom, quando se começou a falar na questão da vacinação, nosso presidente dizia que ela não seria obrigatória, mas o STF decidiu por esta obrigatoriedade, né? Não que as pessoas sejam forçadas a ir para a fila de vacinação, mas se decidirem não tomar as doses, elas podem sofrer algumas sanções, como não não poder entrar em determinados ambientes, não matricular filhos em escolas públicas. Como é que fica, doutor, essa questão nas relações de trabalho? Isso, como tu bem colocaste, né? Hoje nós temos leis que prevêem essa vacinação obrigatória, seja uma lei geral de controle epidemiológico, seja a lei específica do ano passado de combate à pandemia do Covid, e a questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, e ele disse que é constitucional, é válida a obrigatoriedade da vacinação. Né? Não é possível deixar de vacinar, se opor à vacinação de forma injustificada. Claro que quando a gente fala que a vacina é obrigatória, não significa que o sujeito vai ser forçado a tomar a vacina, né? Não se permite a vacinação forçada, mas apenas que, havendo a recusa, ele pode sofrer algum tipo de restrição, como bem colocaste, né, a certas atividades, que são as medidas indiretas. Tá? E no ambiente de trabalho acontece da mesma forma, né? A vacinação é obrigatória para todos, inclusive os trabalhadores. O grande cuidado que se deve ter é na forma de fazer isso, né, nessa obrigatoriedade, principalmente o empregador, que deve buscar uma conscientização e a plena informação dos trabalhadores, que hoje também circula uma série de notícias que não são falsas, né, sobre a vacinação. Então, muitas vezes há um desconhecimento, um receio, uma recusa por desconhecimento. Então, quer dizer, o empregador, ele tem que passar todas essas informações e, inclusive, incentivar o seu empregado a se vacinar. Isso, né? De uma forma resumida, o empregador ele é obrigado a colaborar com o Plano Nacional de Vacinação, né? Principalmente permitindo aos trabalhadores que vão até os órgãos de saúde para receber a sua vacina conforme as prioridades legais, né? E mesmo, eventualmente, comprando essa vacinação, se isso vier a ser permitido. Hoje não é. Bom, né? Além disso, ele tem que... Pois não. Que razões, assim, doutor, podem justificar uma não imunização? Existem contraindicações, né? Então, existem razões médicas que poderiam justificar a não vacinação, como é o caso das gestantes, de lactantes, eventualmente uma alergia a um componente da vacina. Então, esses casos se trabalha com a ideia de que há uma recusa justificada, legítima, né? Clinicamente justificada. E aí, nesse caso, por exemplo, é diferente de simplesmente haver uma recusa injustificada pelo trabalhador. Daí, nesse caso, a pessoa pode ser convidada a fazer um home office, por exemplo? Isso, se há uma justificativa, cabe ao empregador adotar medidas de proteção a este trabalhador, como é o caso do trabalho remoto, inclusive protegendo o trabalhador e aqueles que estão imunizados trabalhando no local de trabalho. Exatamente, porque o entendimento é esse, né? Sobrevale o coletivo ao individual. Isso. E questões religiosas daí não são desculpa. Não, questões políticas, filosóficas, religiosas, inclusive a questão religiosa e filosófica foi objeto da ação no Supremo Tribunal Federal, não são justificativas para recusar a imunização, porque, novamente, nós estamos diante de uma questão de um controle epidemiológico geral. A recusa de um não afeta apenas aquela pessoa, afeta a toda a sociedade, a todos os demais, prejudica a própria questão da contenção, né, do coronavírus hoje na nossa sociedade. Então, ela transcende a mera questão e interesse individual e se trata de uma questão de saúde pública coletiva. Bom, e nesses casos, isso realmente pode acabar vindo com uma demissão, ocasionando uma demissão por justa causa? Isso, aqui nós precisamos ter muito cuidado nesse ponto, que a justa causa é a punição máxima, né, aplicável a um trabalhador, né, quando praticado atos faltosos graves. Eu não posso falar de forma generalizada que cabe ou não a dispensa por justa causa, porque ela sempre existe de um contexto, né, em determinadas circunstâncias. No caso da vacina, nós vimos que o empregador pode exigir a vacinação e, portanto, se houver recusa injustificada, isso caracteriza, sim, uma falta, assim como o descumprimento de qualquer outra norma de saúde e segurança, como o famoso EPIs, equipamentos de proteção. Né? O que é importante cuidar? Primeiro, se o empregador cumpriu com seus deveres, né, que incluiu a vacinação nos seus programas de saúde, prestou informações, promoveu campanhas, né, deu todo o suporte necessário para esclarecimento,
né? E se houver recusa, avaliar o motivo, inclusive uma avaliação clínica pelo médico do trabalho para verificar se há uma contraindicação médica que justifique isso. Agora sim, se não houver essa justificativa, o trabalhador deve ser afastado do ambiente de trabalho e, em último caso, cabe sim uma dispensa por justa causa, novamente, né? Porque o interesse público e a proteção de todos, ela prevalece, né? Ante questões individuais. Advogados até que questionam isso, porque, na verdade, essa é uma decisão do STF, não é uma lei, né? Que, na verdade, obriga as pessoas a serem vacinadas. Sim, na verdade, existe a lei e o STF julgou, interpretou essa lei. Então, existe uma lei que permite a vacinação obrigatória e essa lei foi questionada sob a Constituição, porque nós temos os direitos fundamentais, inclusive as liberdades religiosas, né, e a intimidade. E aí, automaticamente, quando o STF analisou essas leis e disse que é constitucional, ele validou a aplicação dessa lei que prevê a vacinação obrigatória. A gente tem mais de uma lei que prevê essa vacinação obrigatória. Eu só gostaria de registrar, na questão da justa causa, um cuidado, que a justa causa não deve ser a primeira medida, né, para buscar uma concordância do trabalhador. Né? É preciso todo um cuidado, uma proporcionalidade na aplicação de uma sanção como essa. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul fez todo um guia ali que está disponível na internet com todas essas informações. Procurador Rafael, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos aqui no Jornal do Almoço e uma ótima tarde.